galera, Insurecast na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno e Rodrigo Arasati. Acertou. Olha o filho da mãe, cara. E mais um episódio aqui, hoje recebendo um cara que... Mais uma indicação do Tiagão. Tiagão, sempre parceiro nosso aqui do Obrigado, hein, Insurecast. Tiagão. O Rafa sempre fala aí, sempre ajudando a gente também. Obrigado aí. Dando várias dicas e tal. Pô, obrigado, Tiagão. E recebendo aqui Sobrinho. Muito obrigado, Sobrinho, por ter aceitado também. E vamos que vamos. Thiago Flunigan. Esse mesmo. É, eu sou culpado por o Thiago trabalhar com seguro. Agora ele tá se vingando Isso e é me bom ou indicando ruim? pra vocês. Boa. Obrigado aí por ter aceitado, viu, o Sobrinho, o convite e estar aqui conosco. Eu que agradeço, o prazer é meu. Obrigado pela oportunidade e vamos ver se a gente fala um pouco desse bicho esquisito aí que é o Energy. Valeu. Boa, boa. Galera, lembrando, não deixe de se inscrever no nosso canal, no Insurecast, tem o Insurecortes também. Deixem aquele like, curtam, compartilhem, divulguem com seus amigos, com seus colegas de trabalho. É isso aí, recados iniciais dados. Vamos para os nossos patrocinadores? Conheça a OpenTech, uma empresa que traz com tecnologia soluções para alta performance em gestão logística e gerenciamento de risco. Líder em operações logísticas e intermodais, embarcadores com operações complexas nos nichos de medicamentos, linha branca, alimentos e frigorificados. Conheça a OpenTech pelo Instagram, LinkedIn ou acesse pelo site opentechgr.com.br. Muito obrigado, Digão. Obrigado, OpenTech. Sigam eles na rede. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando a sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá, eles consideram que missão dada é missão cumprida. Isso aí. Obrigado, Veleda. Valeu. Vamos lá? Vamos lá. É isso aí. E não deixando de passar aqui, deixando aqui mais uma recomendação de um livro. A gente que sempre fala aí de literatura no nosso mercado, né? As polêmicas que permeiam o seguro de responsabilidade civil e a busca por uma solução, da Bárbara Bassani de Souza, editora Roncarate. Tá aqui um livro aí, uma indicação para vocês. E é isso aí. Obrigado aí, pessoal da Roncarate. Obrigado, Roncarate. Vamos lá. Obrigado, Sobrinho, novamente por ter aceitado o nosso convite. Conta pra gente mais sobre a história, sua história, Sobrinho. Quem é o Sobrinho? Quem que é o famoso? Como você chegou nesse mercado? Conte Bom, pra galera. na verdade, eu cheguei... Acho que como muita gente, né? Eu sou engenheiro civil, me formei final da década de 80, numa época que não tinha emprego para engenheiro. Então, eu acho que tem muita gente da minha geração que acabou buscando alternativa e o mercado de seguros se apresentou para mim. Ainda eu era aluno da Faculdade de Engenharia Civil e um colega de faculdade que estagiava numa companhia que chamava Argus Companhia de Seguro, que depois virou Chubb, me convidou, ele ia ser efetivado, e me convidou para fazer estágio na Argus, na época na área de inspeção de risco, na área de engenharia de risco. E eu iniciei minha carreira lá, fazendo inspeção. Cumpri meu estágio lá de 1 ano. E depois disso fui convidado junto com um engenheiro que era o chefe do departamento lá, o Jário Cardoso, que ainda atua no mercado. Se não me engano, o Jário está na Zurich agora. Para montar o departamento de engenharia numa companhia que também não existe mais, que chamava Paulista Seguros. Para montar o departamento de engenharia lá. A Paulista foi adquirida pela Liberty. A Liberty, acho que em 1996, se não me engano, 95, alguma coisa por aí. Fiquei 10 anos na Paulista, trabalhando primeiro na área de engenharia de risco, gerenciamento de risco. Depois passei para subscrição de seguro de risco de engenharia, property, responsabilidade civil. Passei 10 anos, perto de 10 anos na Paulista Seguros.
Passei um período numa seguradora que aqui no Brasil era subsidiária de uma seguradora portuguesa, que era a Trevo. Um período em que tinha muita empresa brasileira vindo para o Brasil, muita empresa portuguesa vindo para o Brasil por conta da abertura sobretudo da abertura do mercado de telefonia. Portugal Telecom estava aqui. E a Caixa Geral de Depósito tinha comprado o Banco Bandeirantes. E o Banco Bandeirantes tinha uma seguradora em Portugal. E aqui no Brasil, o Banco Bandeirantes tinha a Trevo Seguradora. E eles montaram uma estrutura para atender esses clientes portugueses aqui no Brasil. Eu integrei esse time por cerca de um ano e pouco. E o Banco Bandeirantes foi comprado pela Unibanco. Aí até o meu guru Sade dizia que eu era salvado de sinistro, incorporado à frota da Unibanco. E foi na Unibanco AIG, onde eu passei também 10 anos. Fiquei lá até de 2001 de 2000 até 2008, juntando com os quase 2 anos de Trevo, deu 10 anos no total, porque eu somo esse período como um só. Foi que eu tive contato com o mercado de energy lá, que eu passei um bom período gerindo a carteira de energy por conta da joint venture Unibanco AIG. E em 2008 eu deixei o time da Unibanco AIG para montar a operação de uma corretora de resseguro aqui no Brasil, a UIB, onde eu tô até hoje. Então você viveu os dois mercados e essa sua transição foi bem ali naquele momento de abertura, né? Como é que foi esse período? Você está falando a transição entre o mercado fechado e o mercado aberto? Isso. É interessante, né? Primeiro que um monte de expectativa que se criou não se confirmou, né? Existia uma expectativa alta? Eu acho que existia, sobretudo do ponto de vista do cliente, né? Eu, em particular, eu acho que o mercado melhorou demais com a abertura, né? Eu vejo muita gente saudosista, né? O mercado não ficou mais fácil, mas ele ficou melhor, né? Eu acho que o mercado evoluiu demais. A gente tem muito produto novo hoje no mercado que não tinha, né? O acesso ao mercado internacional, né, de forma direta pelas seguradoras, né, criou muita oportunidade. Eu acho que num primeiro momento, né, criou muita oportunidade de emprego, eu acho que o mercado se desenvolveu, os profissionais. Eu confesso, eu acho que sou muito melhor profissional por conta da abertura do que era antes, né? O monopólio criava algumas barreiras que a gente só estava apto e em condição de fazer aquilo que o IRB estava disposto a praticar no mercado. A partir do momento que o mercado abre, né? Um monte de coisa nova aconteceu, né? Mas, tipo, vocês queriam fugir da caixinha e não conseguiam, né? Quem ditava as regras era somente uma empresa. Né? Eu trabalhava numa companhia que, de alguma forma, num período um pouco anterior, a gente já tinha algum acesso por conta da joint venture Unibanco AIG. A gente tinha acesso, de alguma forma, à capacidade de produtos do exterior. Mas nem tudo que a gente tinha acesso, a gente conseguia viabilizar aqui. Por conta de que o monopólio tinha uma necessidade de tratar os desiguais de forma igual. Né? Essa era verdade. Essa era não quase tinha diferencial, né? Era quase que uma obrigação institucional do IRB de não poder tratar todo mundo. Ele tinha que tratar todo mundo de forma mais ou menos equânime. Sim. Né? Isso criava... Ele criava uma régua, né? Que, sob certo aspecto, não era boa para o mercado. Né? Cara, que doideira. Eu tô pensando nisso. Será que é pouco da cultura nossa de preço por conta disso? Ou não? É evidente. Eu acho que tem algumas que diferenciar pelo preço, né? Eu acho que tem algumas questões, né? As pessoas têm idealizar o passado. Eu não sou muito desse tipo de pessoa, né? Eu acho que tinham coisas boas no passado, mas eu acho que para mim, a gente vive hoje e tem que ver o que tá para vir para frente, né? Uhum. O passado o mundo gira. O mundo gira, Eu acho que a gente viveu um período, né, Vocês são jovens, vocês não viram isso, né? Mas o período de inflação foi muito cruel com o mercado de seguro, né? Eu lembro. Não, seguro não. Com o mercado de todo, mas com o mercado de seguro ele foi cruel no sentido de que as seguradoras não tinham que se preocupar muito com o resultado operacional, porque o resultado financeiro é que fazia. As seguradoras tinham que arrecadar dinheiro
na operação de seguro e no overnight o principal executivo da seguradora, por um longo período, foi o diretor financeiro. Então, as estruturas técnicas da seguradora, sobretudo, você tinha um monopólio, primeiro que fazia todo mundo ficar igual. As seguradoras não tinham uma preocupação de formar um profissional técnico dentro da... Porque o IRB alimentava todo mundo com as mesmas condições. Você precisava de alguém que se relacionasse bem com o IRB. Desenvolver a parte comercial. Você precisava de alguém que tivesse essa dinâmica, que tivesse uma boa interlocução com o IRB. Essa era a primeira coisa. Sobretudo quando você atuava no segmento de risco patrimonial, risco grande. Essa era a necessidade. Você precisava ter uma boa relação com o IRB. E depois, a questão técnica era uma questão relegada a segundo plano, porque o que você precisava era arrecadar prêmio, e o resultado operacional ele era irrelevante, porque o resultado, a taxa de juros que a gente tinha, a inflação, ela acabava relegada a segundo plano, relegava a segundo plano a questão do resultado operacional. Então, por um longo período, que vai até o começo do plano real, muito provavelmente, o resultado operacional. Então, isso de alguma forma, prejudicou a construção de uma estrutura dentro das seguradoras que fizessem com que a questão técnica prevalecesse em relação às relações, seja as relações da seguradora com os clientes, corretores, segurados, e as relações da seguradora com o maior fornecedor de capacidade, que era o IRB. Legal. Entendeu? Então, eu tenho essa visão de que... É uma visão muito particular minha, eu posso até estar errado. Não, mas faz muito sentido. Mas eu acho que... E isso começou a mudar a partir de 2008, né? Algumas seguradoras, num período anterior, já estavam se preparando, mandando gente para fora. Eu mesmo tive a oportunidade de fazer alguns treinamentos fora do Brasil, na seguradora que eu trabalhava. Algumas seguradoras tinham essa preocupação, mas era pontual, né? Uhum. Eu acho que um pouco antes de 2008, né? Quando a abertura se avizinhou, eu acho que daí aí a coisa... E se acelerou. Eu acho que a grande virtude do brasileiro, né? O brasileiro é rápido em se adaptar, né? Se adaptar, é verdade. O brasileiro é rápido em se adaptar. Eu acho que também a gente aprendeu rápido, né? A partir do momento que abriu e a gente viu a exigência vindo... Muita gente nova também. Hoje eu olho para o mercado e vejo muita gente... A gente incorporou muita gente nova, muita gente boa que também trouxe sangue novo. Eu acho que esse momento de transição foi interessante por causa disso. Teve, de fato, uma guinada, né? O Thiago, que você citou, eu acho que faz parte desse processo, né? A companhia que eu trabalhei, eu acho que tem um papel, mas ela não é a única. Eu cito ela porque eu estava lá, né? Sim. Eu rodo no mercado. Hoje eu vejo um monte de gente jovem que trabalhou lá comigo, que está bem posicionado e que passou por esse momento aí de abertura e que viu e que participou e que aprendeu, mas meio que aprendeu a nadar, né? no meio da tormenta, né? Não teve calmaria. Mas eu acho que isso é meio do nosso... Isso é meio do Brasil, né? O brasileiro não é muito de planejar, né? A gente é mais de executar. Se vira ali na hora, né? Se vira nos 30. Acho que isso é meio consequência da natureza do país que a gente vive, né? Boa. Essa é a nossa maior virtude e talvez o nosso maior defeito. É verdade. É verdade. Nos dá muita facilidade, muita flexibilidade, mas a gente acha que resolve tudo desse jeito. Nem sempre se resolve sempre tudo. Dá, né? Verdade. Show. E sobrinho, e falando agora do produto, né, do Energy, o que é isso, cara? Pra que serve esse seguro? Como é que funciona? Primeiro, Energy não é um seguro, né? Uhum. Energy é um universo de produtos que atende um segmento específico de atividade, né? A gente comentava aqui um pouco antes de começar o podcast, né? Que a gente vê várias definições do que é o Energy, né? Algumas mais restritivas, outras um pouco mais que tentam abraçar
um pouco mais outras atividades, mas, em geral, a área de energy abrange as atividades de petróleo, né? Exploração, prospecção de petróleo, né? O upstream, né? O midstream, que é o transporte, você pegar esse petróleo das plataformas on ou offshore, sejam elas no mar, ou sejam elas em terra, levar esse petróleo para as refinarias, né? Refinar esse petróleo, então você tem o midstream, que é esse transporte, normalmente via pipeline, né? Na grande maioria das vezes via pipeline. Você fazer o refino desse petróleo, né? O que é o upstream? O upstream é a parte de exploração. De retirar. De retirar o petróleo Ah, tá bom. Seja ele... Tem gente que fala onshore e offshore, né? É que você tem exploração onshore e tem exploração offshore. Então, para mim, o melhor termo é o upstream. Upstream, você está tirando... Retirar o petróleo, seja ele no continente ou seja ele no mar, você está tirando... upstream, né? Tá. O midstream é o transporte. É você levar esse petróleo que você retirou até a área de refino. Ou o gás natural também, né? E ele pega todos os ramos de seguro? O energy? Hoje em dia, algumas seguradoras e resseguradores, eles pegam, por exemplo, tudo que é responsabilidade relacionado com esse segmento, eles tratam dentro de energy, D&O, eles tratam dentro de energy, environmental, eles tratam dentro de energy. Nem todo mundo faz isso, tá? Mas quando a gente começou a olhar, quando eu comecei a olhar esse negócio, era property, tá? Era basicamente property. Mas hoje a gente vê uma visão mais holística do segmento. A gente vê... É evidente que você tem um subscritor de casualty liability olhando casualty liability, mas as estruturas de energy estão cada dia mais abarcando mais do que uma linha de negócios específica. Estão tratando desse negócio do seguro dessa atividade energy de uma forma mais holística, mais abrangente. Por que será? Por causa da profissionalização, do entendimento? Tem que ser Eu acho que por causa do entendimento da atividade. Para se especializar ali, né? Eu acho que tem a ver com o entendimento da atividade. Para mim, seguro, eu vejo sempre seguro meio como que nem patchwork, sabe? As coisas vão se completando, né? Sim. Você faz o seguro, ele para mim é como se fosse um conjunto que você vai... O seguro patrimonial cobre uma coisa, o seguro de responsabilidade cobre outro pedaço, o seguro de environmental cobre um pedaço que a responsabilidade não cobre, o D&O um outro pedaço. E essas coisas, elas, de alguma forma, elas têm conexão entre elas, e você entender isso de uma forma... Você olhar isso, sim... Você ter gente olhando isso dentro da estrutura de uma seguradora, de um ressegurador como um todo, faz sentido. Até porque o risco é muito alto, né? Você tem, invariavelmente, na área de energy, você tem exposições altas, né? Em todos os sentidos, né? Exposições individuais altas, catastróficas altas. Então, eu perdi um pouco a minha linha de... A gente tava falando do upstream, midstream, aí você... E daí tem o downstream, que é a parte de refino, e as outras gerações, que é depois que você refinou, que você produziu os monômeros, né? Você produziu a gasolina, você produziu o querosene, você produziu nafta, que a nafta você vai craquear a molécula e vai fazer os monômeros que vão fazer os polímeros depois, né? Então, até você fazer as resinas termoplásticas, né? Que depois vão virar plástico, tudo isso está na cadeia de energy. Então, as petroquímicas, toda a indústria petroquímica, né? É considerado energy. E você tem também toda a cadeia de geração de energia elétrica, seja energia... a base de hidrocarboneto, seja energia carvão, gás, a diesel, hidrelétrica e as renováveis, tudo isso hoje é considerado, sempre foi considerado energy. Alguns mercados, poucos, às vezes expandem o conceito de energy para mineração,
Por exemplo, exploração de carvão, né? Mineração de carvão. Que gera energia. Gera energia também. E porque em algumas dessas atividades não tem o incêndio como risco principal. O risco principal é quebra de máquina. Então, algumas seguradoras e resseguradores olham a área de mineração como energia, mas não são todas. O consenso é que a energia é petróleo, exploração, petróleo, transporte até refinaria, refino e a geração de resinas termoplásticas, a petroquímica, né? Depois fazer copo, fazer embalagem, aí já não é mais. Aí já é para seguro patrimonial. E toda a parte de energia elétrica, incluindo transmissão e distribuição também. Era isso que eu ia perguntar, até onde vai a energia, né? Incluindo transmissão e distribuição também. Legal. Engenharia, desculpa. Não, engenharia também para construção de hidrelétricas. Algumas seguradoras e resseguradores também trazem o seguro de infraestrutura para dentro da... Sobretudo se a infraestrutura estiver relacionada com a construção. Por exemplo, se a gente falar de construção, da parte de construção relacionada com petróleo, a construção de uma plataforma, isso está dentro, seguramente isso está dentro de energy, tá? Seguramente isso está dentro de energy. Se a gente falar da construção de uma hidrelétrica, a construção de uma termoelétrica, muita gente trata isso dentro da carteira de energy também. Olha isso da parte de construção, o seguro de engenharia dentro da carteira de energy. Até porque muitas apólices, sobretudo as apólices mais modernas, elas costumam estender o período de cobertura para o primeiro ano de operação, pelo menos. Entendeu? E essa parte assim do midstream que você comentou, né? Do transporte que normalmente é feito por dutos e tal. Ali você dá a cobertura tanto pro produto e se a estrutura física, quanto pro produto transportado? Você pode dar cobertura para tudo. Você pode dar cobertura para o equipamento, você pode dar cobertura para o produto. Invariavelmente, as empresas de petróleo, por conta de... isso não é regra. Tá. Mas as empresas de exploração de petróleo não costumam contratar luxessantes. Não é comum. Mas se pode contratar. Já as empresas que fazem as resinas termoplásticas, as petroquímicas, essas já têm o hábito de contratar luxessantes, porque tem uma outra característica. O que acontece muito no mercado de exploração é que você tem empresas com investimento intensivo, são empresas muito grandes e com risco muito diluído. Então, eles têm centenas de plataformas, centenas de poços espalhados por vários locais. Então, eles não têm... É diferente, por exemplo, de um parque industrial, que você tem uma unidade industrial, por menos concentrada que ela esteja, quando você tem um acidente... Às vezes, o dano material nem é tão grande, mas a consequência daquele dano material, muitas vezes... Então, o luxessante pode ser muito severo por uma perda pequena. Qualquer acidente na área petroquímica, ele tem consequência grave. Normalmente tem, né? Mas o risco é muito diluído. Você pega uma empresa como a nossa, né? Quantas plataformas, quantos poços a Petrobras tem? Então, pois é. É uma informação pública. Se você olhar, a Petrobras não contrata luxessantes. E outras, né? Outras empresas de petróleo no mundo não contratam luxessantes por conta de que eles têm muita saúde financeira, né? E tem um risco muito diluído. Então, é muito dinheiro, às vezes, quando perde uma plataforma, mas olhando a operação deles como um todo, talvez não faça sentido financeiro contratar o seguro. Eles acabam assumindo o risco. Já quando você olha para uma operação de uma petroquímica, uma central petroquímica que faz o craqueamento de nafta ou de gás e produz os monômeros para a produção das resinas termoplásticas, se ele para, inclusive, tem a questão de supply chain, né? Quando ele para, ele tem todo um entorno ali que... Todo um entorno que... E geralmente essas empresas, elas têm a cadeia toda de produção, né? É verdade. Então, o luxessante faz todo sentido. E o seguro de energy nesse contexto é um seguro patrimonial. Né? É evidente que cada um tem a sua característica. Quando você está falando de um seguro de uma plataforma, ele tem as características próprias do seguro
né? Até porque depende da plataforma, se é uma plataforma fixa, se é uma plataforma flutuante, cada uma tem a sua característica, né? Muita coisa na área de petróleo, por exemplo, vem do seguro marítimo. Porque às vezes uma plataforma de petróleo é um barco. É verdade. É um navio. Um navio também. Então, muita coisa vem lá do seguro marítimo, né? Ô, Sobrinho, deixa eu perguntar uma coisa. Tem uma dúvida aí que rola aí no mercado, às vezes. A gente trabalha na área de transportes, né? E já gerou muita polêmica. Aí já tive diversas discussões com colegas, né? Relacionadas à área de Toda hora tem. Toda hora tem. O transporte de combustível via dutos entra em qual ramo? No transporte ou no energy, no próprio? Eu digo para você que você pode fazer os dutos e a mercadoria que está sendo transportada nos dutos dentro de uma apólice de patrimonial. Pode. A mercadoria se Pode, comovendo? claro que pode. E normalmente se faz assim, né? Quando a pessoa contrata o property ali do duto, já vai estar incluso. Você tem apólices, eu já fiz seguros que o óleo que está sendo transportado lá está coberto. E como que você sabe o quanto que está coberto ali dentro? Isso é fácil. Você mede. Se o óleo está transportando, você tem um volume de óleo que está saindo. Isso é medido, né? Saiu daqui, tem que chegar ao mesmo volume lá. Claro. Mas deve ter alguma perda durante o caminho. Não tem. Não tem? Não tem. Se tiver perda, você tá poluindo alguma coisa. Não Aí, pode... o problema é outro, né? Não Tá tem. tudo no solo ali. Não tem. Não tem. Seguramente não tem. Mesmo gás. Você está medindo vazão, pressão, isso é tudo controlado. É possível, né? O que está no pipeline é possível cobrir o pipeline, é possível cobrir o que está em trânsito. Porque, sob certo aspecto, né, não é mercadoria em trânsito, mesmo ele estando, né? Mesmo ele... Qual é a diferença? É porque eu entendo assim. Qual é a diferença de você transportar dentro de um pipeline, dentro de uma instalação, dentro, ele é fixo, né? Dentro do local segurado, ou você transportar ele de uma unidade para outra? Né? É diferente, por exemplo, do transporte por trem, né? É meu mesmo entendimento. Então, eu acho que você pode... Eu confesso para você, seguro de transporte não é a minha área. Imagino que talvez você possa fazer dentro do seguro de transporte também. Não sei, mas seguramente no seguro patrimonial, dentro da carteira de energy, você garante o equipamento, você garante o equipamento que está bombeando, você garante a pipeline e pode garantir a mercadoria que está sendo bombeada do ponto A para o ponto B. Às vezes nos pedem essas coberturas, eu diria. É por isso que eu tô aqui. Mas é raro, né? Já são situações bem específicas. Eu conheço uma ou duas apólices de transporte que isso existe hoje. É muito função disso. E eu acho assim, até a especificidade do cara de energy, de property, que analisa esse risco, é muito diferente do cara de transporte. Que ele vai saber o que precisa ter ali, os métodos de segurança quando começa um vazamento, o que precisa ter, e por aí vai, né, sobrinho? São coisas diferentes, né? É isso que a gente está falando de uma instalação física, fixa. Esse é o meu entendimento. Até porque, assim, no caso assim, ele é uma autobulação e o segurado, é o que você falou, ele prefere já contratar tudo. Contrata o tubo, contrata o negócio, o RC, é muito mais fácil. Tem um ou outro segurado, mas teimoso também, né? Que acha que é um transporte. Não faz, mas tem... Você está transportando, em última análise, mas não é transporte. Né? Dentro do nosso... Do conceito do nosso... Não é. Né? O transporte você tem que tirar, embarcar em um veículo... Tem operação de carga, operação de descarga, né? Isso é transporte, né? Sobrinho, o que são os grandes eventos, assim, de sinistro? O que são os grandes problemas dentro dessa operação? Eu acho que isso depende, né, do que a gente está falando, né? Na área de petróleo, né? Na área de exploração, né? Eu acho que a grande preocupação seja num poço, numa plataforma onshore ou offshore, é o tal do blowout que eles falam, né? É você ter algum problema no poço que
A perfuração? Né? No processo de perfuração, sim. Cobre isso? Claro. Furar o solo? Não, o blowout é um processo... Dentro do processo de perfuração, você tem alguns riscos, né? Você está lá com a broca perfurando o solo, você tem aquele óleo ou o gás sob pressão dentro, né? Porque o petróleo, a rocha que a gente tem lá no subsolo, ela não é maciça, ela é fraturada. E o petróleo, o gás, ele tá nos interstícios, nos vazios da rocha, né? Ah, eu achei que tipo era uma piscina lá no fundo. Você pode até ter em alguns casos, mas não é isso que acontece, né? Você tem vazios e o que a gente faz para explorar petróleo, né? A gente perfura até encontrar onde tem esse bolsão, mas esse bolsão tá no vazio das rochas. Aí você injeta um produto sob pressão, misturado com água, mas tem lá... Você vai ocupar esse vazio e por um outro espaço você vai começar a retirar o petróleo. É isso que você faz. Isso está sob pressão e você tem um produto que é gás, que é petróleo, sob pressão, retirado às vezes de 1.000 e poucos, 2.000 metros de profundidade, a temperatura lá embaixo. Então você tem uma série de riscos. Um dos riscos é o tal do blowout. Eu tô imaginando... É isso? Aquilo que os americanos comemoram quando... Não é aquele difícil. Jatinho, é um... Aquele poço jorrante que a gente vê em filme, aquilo é raro, né? De você furar e o petróleo tá Aquilo a gente comemora. No jardim da tua casa, né? Aquilo acontece muito pouco. Você explorar petróleo envolve muita... Aquilo acontecia no século XIX, lá quando eles começaram a explorar petróleo, e não tinha muita tecnologia. Fazer um poço e saía petróleo, né? Isso não acontece com tanta frequência. Esse petróleo eu já acho que não existe mais. E inclusive tem um equipamento que eles chamam de blowout prevention, que é um equipamento que faz a regulação dessa pressão, que evita que alguma coisa dê errado e que exploda, né? Em última análise, é um processo que pode gerar uma explosão e a plataforma... E esse, por exemplo, é o principal. Existem outros tantos, né? Quando você está explorando petróleo, você tem uma série de processos, né? Uma plataforma de petróleo tem lá... É uma cidade, né? Uma plataforma de petróleo é uma cidade. Você tem gerador de energia elétrica lá dentro, você tem gente morando, você tem cozinha, você tem... As pessoas moram, né? Ficam embarcadas... meses e meses. Meses, semanas, pelo menos, lá dentro. Né? Aquilo é um... Então, tem uma série de riscos, mas o principal risco da operação é o risco da exploração, né? Que envolve você mexer com um produto que tem uma certa instabilidade num ambiente de pressão e temperatura alta, né? Então, e você tem mecanismos para evitar, mas de vez em quando, alguma coisa, ou alguma coisa falha. E quando alguma coisa falha, dá problema. Esse é o maior problema, por exemplo, no processo de exploração, né? Nos processos de transporte, pipeline sempre risco com corrosão. Aqui no Brasil a gente tem um problema que tem gente roubando gasolina de pipeline. Verdade. Mas isso é um caso específico, um problema meio típico aqui do Brasil. Mas a gente já teve acidente aqui com esse problema, né? Teve um O cara de ir roubar e virar uma explosão? Fogo. Teve um alguns anos atrás aqui na Serra, aqui perto de Santos, aqui perto de Cubatão, muitos anos atrás. Pegou fogo numa comunidade inteira, eu não lembro como é que era o nome. Nossa. Eu vou lembrar, talvez vocês não fossem nem nascidos, mas foi uma coisa parecida. E o bandido tinha que ter RC? Mas o problema é corrosão, né? Corrosão Como que é feita a manutenção disso? Porque é um produto corrosivo. Eles né? têm que fazer inspeção direto, né? Essas pipelines são inspecionados com frequência. Quando você vai fazer um seguro para isso, você exige uma inspeção dos pipelines. Você tem que fazer inspeção de tudo, né? Dos equipamentos. Você exige laudos, porque eles fazem análise das soldas para ver se não tá... Para ver se as soldas estão íntegras, né? Existem dispositivos para evitar que essa corrosão, a gente chama de eletrodo de sacrifício, tem dispositivos que evitam, porque a natureza ela é preguiçosa, né? Se você colocar alguma coisa lá para corroer no lugar
do pipeline, ele vai correr aquilo primeiro antes de correr o pipeline, né? Então, você tem... Interessante. Chama eletrodo de sacrifício. Você coloca em quase toda estrutura, quanto mais agressivo for o ambiente, por exemplo, o pilar de uma ponte, você tem lá no pilar da ponte lá para evitar que a estrutura corroa, você tem um eletrodo de sacrifício. De vez em quando você tem que ir lá e substituir aquele elemento, né? É isso que esses caras que mergulham em plataforma muitas vezes fazem, né? Ele desce na plataforma, vai lá para inspecionar e para, às vezes, fazer substituição desse tipo de elemento. Também, não só, mas também. Uhum. Em pipeline é a mesma coisa, né? A maioria dos pipelines, hoje em dia, é tudo... Eles estão à vista, né? Ninguém mais faz esse tipo de coisa enterrado, né? Porque se vazar, você vê... Né? Para fazer inspeção é sempre muito mais fácil, né? E tem sensores de dispersão assim. E outra, né? De novo, né? Você mede vazão, pressão na entrada e na saída. Tem pontos de controle, quer dizer, qualquer variação, hoje é tudo monitorado. Fecha, né? Tem um negócio assim qualquer que fecha uma coisa, porta, né? tudo automático, tudo eletrônico. Hoje você tem monitoramento. Então, E já na atividade de refino da indústria petroquímica, aí você tem outros tantos riscos, né? E aí sempre o risco de explosão é o risco mais sério, né? Uhum. Essas unidades a gente diz que as áreas são o que a gente chama de área classificada, né? Incêndio e explosão só acontece se tiverem duas coisas. Você tem que ter a fonte de calor, você tem que ter algo que acenda, né? Você tem que ter a fonte de ignição, né? E você tem que ter o ambiente, né? A gente estava falando um pouco antes aqui do hidrogênio, do gás de cozinha. Você tem que ter algo que vai gerar combustão, né? Então, você tem que trabalhar para que essas três coisas não aconteçam, né? Então, a coisa mais fácil de eliminar é a fonte de calor. Então, numa usina, numa refinaria ou numa usina, numa unidade petroquímica, toda a instalação elétrica é blindada. Todo motor é feito especificamente para operar. O motor que está lá, a bomba que está lá bombeando, ela é feita para não gerar nenhum tipo de fagulha. É um motor anti-explosão. Então, porque o ambiente já é tudo... Então, você elimina toda instalação elétrica, toda tomada. O cara vai... Então, ele precisa ir lá para fazer uma manutenção. A tomada que ele vai ligar a furadeira lá, né? O plug da tomada que ele vai ligar a furadeira não é igual ao plug da tomada que você liga na sua casa. Para não ter nenhum risco. O caminhão que vai passar, que vai rodar, ou o carro que roda para fazer inspeção lá dentro, ele tem um retentor de fagulha no escapamento, para não correr o risco de sair uma fagulha do escapamento do carro e, porventura, gerar uma fonte de calor no momento que está tendo um vazamento de um gás e... Se não tiver vazamento, não tem perigo. Mas o vazamento pode acontecer, porque o gás está lá. Tá lá. Então, o que você faz? A primeira preocupação, elimina a fonte de calor. A fonte de ignição. Tudo, né? É a previsão. Então, é área classificada. Então, tem norma, tem regra que determina, dependendo do tipo de produto, que tipo de instalação você tem que ter. Essa é a primeira preocupação. Para evitar que... Aí você tem, como vocês têm em transporte, gerenciamento de risco, tem ferramentas de gestão de risco que você tem lá, detectores de determinados gases, se está vazando, detector de temperatura, sistemas, aí se porventura acontecer alguma coisa, sistemas de combate inicial, sistemas fixos, né? Chuveiro automático, sprinkler, canhão monitor, e aí por aí vai. E, sem dúvida, né, o maior risco numa unidade de refino e numa unidade petroquímica é a explosão. E se ocorrer, deve ser uma catástrofe. Ela pode ser. Geralmente, os maiores acidentes estão relacionados à explosão. E aí a gente está falando do petróleo, né? Falamos de plataforma, de exploração, falamos de refino e petroquímica. Na área de energia, eu acho que o maior problema já é quebra de máquina, né? Porque a gente está falando de equipamento, né? Uhum. Pode dar problema. Gerador, turbina, seja ele hidrelétrica, geralmente o maior problema é quebra de máquina. No caso das usinas hidrelétricas, você tem a questão da parte civil, porque sobretudo as usinas que têm barragens grandes volumes de água, você tem o risco
do rompimento de uma barragem, né? E aí você tem o risco da parte civil. Aí você tem que também avaliar a questão de estabilidade de barragens, né? Você tem muito acidente em túnel de adução, acontece bastante, que a gente não vê muito. Porque geralmente quando rompe, tem um problema de um túnel que leva água até a casa de máquinas, o que acontece é que você inviabiliza a geração de energia, mas não tem muita consequência para os outros, né? O problema é da usina, né? Mas quando rompe uma barragem, pode ser que você tenha problemas a terceiros, né? Mas, invariavelmente, o maior risco, o risco mais corriqueiro, vamos por assim dizer, mais frequente na parte de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, é o risco de quebra de máquina. Na parte de transmissão, aqui no Brasil a gente não tem, mas fora do Brasil, congelamento de linha, né? Por causa, a gente não tem... neve aqui. A gente não tem neve aqui. Fora daqui muito. acontece muito isso, né? E a questão de vendaval, furacão também. A gente tem alguma... Aqui tem. Agora no sul tem acontecido, né? Há uns 10 anos a gente começou a ouvir falar em ciclone extratropical lá no litoral de Santa Catarina. Quando eu era criança eu não ouvia falar. De repente eu comecei a ouvir falar disso. E aqui no Brasil acontece mais de derrubarem as torres de transmissão e roubarem fios. Era isso que eu ia perguntar. O roubo do fio tá coberto? Tá coberto. Se contratar da cobertura, tá coberto. Desculpa a pergunta besta. Ou esses caras estão empinando pipa, tomam um choque. Ou o cara tá fazendo a manutenção no fio, toma um choque. Isso é um RC coberto também? Eu acho que a gente já tá falando aí mais de distribuição de energia elétrica, né? Isso. Distribuição tem uma frequência muito grande de acidente, né? Muito mais do que geração, né? Eu acho que depende da circunstância em que acontecer esse acidente, né? Tá. O fato de um menino estar lá na rua empinando a pipa e ele tomar um choque do fio, eu acho pouco provável que a empresa de energia elétrica vai ser. Agora, se a empresa de energia elétrica instalou muito próximo, por exemplo, de uma casa que já existia e o fio está passando lá do lado da varanda do cara e acontecer alguma coisa, eu acho que... É um problema grande. Eu já vi. Tá. Caramba. Já vi indenização nesse sentido, entendeu? Tá. Já vi. E eu acho que aí... a responsabilidade civil no Brasil é objetiva, né? Entendi. Então acontece. E dentro da quebra de máquina que você comentou, a principal ferramenta para prevenção seria a questão de manutenção? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Manutenção é o... né? Mas tem empresa que não faz manutenção nas máquinas? Ah, tem. Não é possível. Tem. Porque às vezes, assim, sei lá, eu não entendo muito de property e tal, essas coisas, mas eu imagino que, tipo, o cara comprou uma puta máquina lá, vem um manual de instrução também, com o fabricante, as manutenções, de quanto em quanto tempo, tem que colocar óleo, não tem que colocar óleo. Tem. É igual fazer manutenção de carro. Tem. Principalmente de equipamento menor, tudo. Equipamento maior, mas tem. Tem muita gente que vai até o limite da utilização do equipamento e... Tem uma vida útil também. Né? Não é só a questão da vida útil, mas manutenção é a chave. E a preditiva, mais do que a preventiva, né? Você identificar que é um equipamento... E é possível isso, né? Hoje você tem um monte de teste que você faz, né? E é muito computadorizado hoje em dia também. Não. Você pega, por exemplo, um transformador, né? Você tem lá... Você pega o transformador, você tem o óleo isolante dele, você pega o óleo, faz uma análise... daquele óleo, físico-química daquele óleo, você sabe exatamente o que está acontecendo dentro do transformador. Você sabe quanto tempo mais, quanto você vai ter que tirar. Você vai ter que tirar o núcleo dele, rebobinar ele. Porque... É um sensor isso que fica do lado de fora? Não. O transformador tem uma bobina lá, um monte de fio enrolado lá dentro, né? E aí a energia passa por lá e aí você transforma a energia de uma tensão para outra, né? E ele está imerso em óleo. Esse óleo que isola essa parte que a gente chama ativa do transformador daquilo que a gente vê do lado de fora, da carcaça. Tipo, tá mergulhado dentro? Está mergulhado dentro de um óleo isolante, né? O transformador essa parte ativa, ela é envolta num papel isolante também. Esse papel, com o tempo, ele vai ressecando, ele vai perdendo essa capacidade de isolar e o óleo começa a ter contato com a parte ativa do transformador. Né? Tô falando assim de um jeito bem, sim, né? Sim. E aí, o que acontece? O óleo começa a mudar a característica físico-química dele. Imagina que você pega... Você botou óleo na frigideira,
começou a esquentar ele, né? Sim. Se você fizer uma análise desse óleo antes de você esquentar ele, depois que você esquentou, ele muda a característica física química dele, porque você botou um elemento, né, de fora. Então esse óleo começa a mudar. E existe. Não tem nada novo nisso. Isso é mais velho que andar para frente. Então você vai lá, todo ano, você tem que ir lá retirar um pouco desse óleo isolante e fazer uma análise como é que está a composição. Em função da composição desse óleo, você sabe exatamente como é que está o núcleo ativo do seu transformador. E se você não fizer isso, você vai ser surpreendido. Se você fizer, você sabe, o meu transformador tem mais tanto tempo de vida útil, tem mais... Né? Mas você vai se programar para substituir. E isso vale para... Você pode fazer, por exemplo, num painel elétrico, né? uma pistola que custa... Você vai lá e vê a temperatura, você sabe se tem um contato mais quente, né? Você faz análise de vibração de equipamento, no caso de uma turbina, de um gerador, se ele está vibrando, você pode ter um problema no rolamento. Tudo isso você prevê que alguma coisa vai acontecer. E tem gente que, de fato, não se preocupa com isso. Agora, muito acidente acontece por... Eu tive um caso, numa seguradora que eu trabalhei, de uma termoelétrica a gás. Algumas termoelétricas a gás usam turbinas que a gente chama de aeroderivadas. É uma turbina de avião que foi adaptada para gerar energia elétrica. Ele pega uma turbina de avião. Mas o quê? É uma turbina de avião. Uma turbina de avião que deixaram de usar ou uma nova? Não, uma nova. Não, uma nova. Por exemplo... Vai aposentar um avião. Pega a turbina desse aqui e bota no lugar. A Westinghouse, a Rolls-Royce, essas fabricantes de turbina de avião, elas pegam a mesma tecnologia que ela usou para fazer uma turbina de avião e ela faz uma similar ou exatamente igual, só que ela adapta para gerar energia elétrica. Então ela vai pegar aquela turbina, vai acoplar essa turbina a um gerador, essa turbina vai funcionar com gás, né? E a turbina vai funcionar como... A gente chama de turbina aeroderivada. Por que ela é aeroderivada? Porque ela é uma turbina, é uma tecnologia usada em avião, foi adaptada... Tem muito. Aqui no Brasil tem um punhado delas. Não são poucas. E a turbina ela fica dentro de um container enorme, né? De um prédio que é construído para se instalar uma turbina desse porte, né? E o cara fez uma manutenção na turbina, né? Saiu e deixou uma escadinha de alumínio dentro do... Saiu e quando ligou... Foi a primeira coisa que eu pensei. Caraca, meu. Nossa, até passou por minha cabeça 20 milhões de dólares de prejuízo. Moeu uma turbina por causa de uma escadinha que destruiu tudo. Caraca. Então é um acidente, uma apólice de risco operacional cobre isso, né? Agora, num caso assim, desse, assim, por falta de manutenção, é um evento coberto? Existem regras ali, você tem que fazer manutenção a cada X tempo, se você não fizer, não seguir, não tá coberto. Eu raramente na minha vida, eu não tô falando só de seguro de energia. Tá bom. Raramente na minha vida eu vi uma negativa de sinistro por conta de se apurar que o cliente foi tão negligente que a indenização... Até porque é prerrogativa da seguradora inspecionar, verificar, fazer relatório e coisa que o valha. Colher informação a respeito disso, né? É evidente que eu acho que... Pode acontecer, por exemplo, de algum equipamento funcionar fora da especificação, com excesso de carga, coisa que o vale. Aí talvez, a gente está falando de gross negligência, negligência flagrante, mas mesmo assim é um negócio que não é fácil de chegar a isso, né? Você tem que provar que teve alguém da gestão, um diretor, alguém com... Às vezes é o funcionário que tomou a atitude lá, e daí o cara falou, mano, ele não tinha autoridade para tomar essa decisão e a seguradora... Negligência flagrante não é algo fácil de se comprovar, entendeu? Eu acho que cabe à seguradora que está subscrevendo o risco, a seguradora avaliar com propriedade a informação que tá recebendo a respeito do risco que está subscrevendo. Em qualquer situação, aí não estou falando só de energia.
Tá? Legal. Energy não tem um ramo específico, ele usa os ramos dos... Usa os ramos, seguro patrimonial, seguro patrimonial, seguro... Né? Talvez, engenharia, que você falou que de repente entra... Talvez um ramo que é exclusivo do Energy é o ramo de Oil e Petrol, né? Que é o seguro de exploração de petróleo. Esse é um ramo exclusivo do Energy, né? E aí você tem... Mas é isso que ele rouba muito... Rouba, que eu digo, né? Mas ele tem muita influência do seguro marítimo, quando a gente está falando do offshore, né? Das plataformas. Dos Navios. Quando a gente está falando de construção, né? Ele tem muita influência do risco de engenharia... Mas aí ele mistura risco de engenharia, por exemplo, com seguro de builder risk, que também é marítimo. Porque você tem toda uma construção no estaleiro e depois você tem todo um fase de teste, operação em mar. Né? Então, E isso está coberto também dentro disso aí? Desse processo? Dá para fazer seguro disso. Seguro, quando você vai construir uma plataforma, você tem... Já envolve toda essa parte. E muitas vezes, né? Muitas vezes o negócio passa por você, por exemplo, fazer seguro. Tem um cara fazendo o casco na Coreia, o outro cara fazendo os módulos de geração na China, o outro cara, o Integration Yard, né? Vai ser, sei lá, em Singapura, né? E depois a plataforma vai vir para cá e vai operar aqui. Então você tem tudo isso, né? Até o transporte, entre aspas, da plataforma. E o transporte também você consegue. Todo esse processo, inclusive o transporte entre essas unidades, você consegue fazer tudo num seguro só. Legal. O sobrinho, e eu sei que no Brasil não tem, na verdade só tem uma empresa de energia nuclear, né? Lá. Isso aí, alguém deve fazer seguro para isso? O seguro nuclear é o seguinte, há muitos anos atrás, quando começou o negócio de energia nuclear, se convencionou que esse não era um risco que o mercado de seguro pudesse assumir. Por quê? Porque é exclusão de todos os contratos de seguro, o risco nuclear. nuclear. Então se criou um negócio que são os pools nucleares. Os Estados Unidos, por exemplo, quando começou o projeto de energia nuclear dele, ele criou um fundo que deve ter... A última vez que eu olhei, ele tinha perto de 100 bilhões de dólares desse fundo, o pool americano de risco nuclear. Então tem os países que... o Japão tem o pool dele, a França, que são países que têm energia nuclear intensiva, né? A Alemanha, tem vários pools nucleares. O Brasil, quando firmou o acordo com a Alemanha para construção de Angra 1, 2 e 3, ele se associou ao pool alemão. Tá. E tem um acordo, né? O Brasil dá capacidade, acho que o IRB, agora que depois da abertura do mercado, eu não sei como é que ficou isso, mas acho que o IRB ainda de alguma forma, ele dá alguma capacidade para o pool alemão, e quando o Angra precisa fazer o seguro da parte dos riscos dele, os riscos são feitos nessa estrutura de pool. Entendeu? Porque é risco de governo, não é risco feito no mercado privado de seguro, não. Entendi. Entendeu? Porque essa de curiosidade. Eu falei, não é possível que não tenha seguro. Não, tem. A Angra tem o seguro dela, mas isso é risco de governo. Já se pensava nisso quando... né? É história de planejamento, né? Quando os caras começaram a fazer, eles já sabiam que o negócio de risco nuclear é exclusão dos nossos contratos. Não ia ter em nenhum lugar. Não ia ter em nenhum lugar. Então, se criou esses fundos, quase todo país que tem energia nuclear intensiva. E um país também tem um conceito de mutualismo, né? De dividir o risco. Então, os americanos, junto com os japoneses, com os franceses, com os ingleses, um meio que ajuda o outro. E o Brasil embarcou nessa quando comprou os equipamentos e montou as usinas junto com o pool alemão. Legal. Ô sobrinho, me tira uma dúvida. Eu imagino que assim, os sinistros são normalmente quando tem, principalmente desses que a gente conversou, de explosão e tal, são catastróficos. A característica da carteira é uma característica que vem assim, ano a ano, sinistralidade baixa e de repente, bum, que quando tem um sinistro é para estourar o ano, 2 anos, assim, ou não, sempre se mantém numa média... Olha, o ano passado, eu até trouxe alguns números aqui, né? O ano passado, o mercado perdeu
algo no mercado de upstream, 750 milhões de dólares. O que não é muita coisa. Nacional. Não, mundo. A mundo? O downstream foi 4 bi e power foi 1 bi. Isso são dados que eu peguei, até hoje eu estava dando uma olhada lá, né? E em torno de 60% desses números que eu passei aí são 10 sinistros. Nossa senhora! Nossa! Então, de fato, a gente está falando de eventos grandes, né? Poucos eventos e eventos grandes. Então, ele tem essa característica de uma certa sazonalidade, né? Mas é um mercado também que arrecada muito prêmio, porque, né, o volume de prêmios são investimento intensivo, então são plantas grandes que pagam muito prêmio, né? O mercado, nesse momento, está vivendo ele viveu um período de bastante aumento de preço. Ele foi, alguns anos atrás, né, quando a gente viveu o soft market afetou todo mundo, inclusive o mercado de energy, né? E o hard market, por consequência, também afetou todo mundo. Ele vive agora uma certa estabilidade. Riscos bons, com loss record adequado, com uma boa, com rating, né? Adequado no ponto de vista de boa manutenção, um sistema de segurança adequado, costumam estar renovando seus seguros ou muito parecido com o ano anterior ou com pequenos aumentos, né? A gente vê os resseguradores agora querendo talvez fazer ajuste mais de condição do que de preço, né? Fazer alguns ajustes. Uma coisa que preocupa todo mundo hoje é a questão de supply chain, né? A China toda hora dá um susto em alguém com esse negócio de Covid-0, então de vez em quando fecha uma... E, sobretudo, para quem contrata luxessantes, você saber se o cara tem condição de colocar, se ele tem um plano de contingência, se ele tem peça de reposição de equipamento crítico de operação em estoque. Isso é algo que todo mundo olha com muito cuidado hoje, porque dependendo do que acontecer, às vezes um acidente pequeno pode ter consequência muito grave no luxessantes. Isso é algo que todo mundo olha com lupa, sempre olhou muito isso, mas é algo que é muito... Um acidente grande, você sempre vai ter um período de recuperação, mas às vezes uma quebra de máquina para um equipamento vital dentro da planta, sobretudo num ambiente onde tá faltando peça de reposição para um monte de atividade, e não é diferente na área de energy. Então, você tem um transformador lá numa subestação. Se você não... Um transformador grande que leva 3, 4, 5 meses para ser fabricado. Se você não tiver, às vezes, um lá pronto para ser colocado, ou uma alternativa de bypassar. Se você não tiver um plano de contingência e não tiver um equipamento sobressalente, ou se você não souber, eu não tenho sobressalente aqui, mas eu sei de um cara que, se precisar, eu posso ir lá buscar e trazer e botar ele aqui enquanto eu compro um para substituir o dele. Sabe? Esse tipo de coisa também acontece muito. Então, isso é uma coisa que todo mundo tem que olhar e olha com cuidado hoje, né? Esse é o ambiente de energy. É um ambiente nervoso. Catástrofe natural, apesar de aqui no Brasil não ser um problema muito sério, né? Mas quando a gente fala de exploração de petróleo no mar, é sempre uma... Né? A gente já viu em alguns eventos lá no Golfo do México de eles irem buscar plataforma de petróleo que é a quilômetros, né, do lugar de origem dela, né? As flutuantes, né? Então, catástrofe natural a gente fala de energia renovável um pouco, né? As fazendas eólicas... Catástrofe natural é um problema para as plantas de solares, granizo, é um problema. É verdade, é verdade. E ali é bem sensível, aqui né? No sul do Brasil, granizo Mas não dá para construir parque fotovoltaico no sul, por exemplo. Assim, né? A gente no Brasil dá para construir em qualquer lugar. A gente é um dos países que mais insolação tem no mundo, né? E um dia vai ter que construir lá também, né? Só que... E às vezes tem as residenciais que o pessoal lá usa.
Mas é um problema. Lá no sul, por exemplo, quanto mais próximo da fronteira com o Uruguai a gente chega lá, mais problema com granizo a gente tem. Né? Em eólico afeta também granizo? Menos do que fotovoltaico, né? Eólico acho que tem mais problema com windstorm, mais sério, né? Chega a causar um dano de queda Dá uma olhada na internet, entra no YouTube lá e você vai... mesmo? Opa. Feito dominó, de repente, a pessoa tem vai depois É que eu acho que eles são construídos bem distantes, né? Mas... pra isso, né? Mas, invariavelmente, se você tem um vento que ele chega a derrubar uma torre, né? Ele é tão forte que se ele derrubou uma... vai derrubar... É provável que ele derrube as outras. Você tem razão. É verdade. Ô, sobrinho, deixa eu perguntar uma coisa. Como que tá o mercado de energy em relação a essas novas questões de sustentabilidade? Isso tá ESG. afetando? ESG, isso. Claro. E não tenho dúvida que isso é uma discussão que... Isso aí tá... eu diria para você assim, a primeira vítima é a usina carvão. Que já tem muitas empresas. Qual que é o seu... Aqui no Brasil, a gente tem em torno de 10% só da potência instalada no Brasil é carvão. Não da que a gente utiliza, porque as usinas a carvão são todas emergenciais. Elas não estão funcionando. Funcionaram na última crise hídrica. Verdade. Algumas funcionaram, A conta de luz. E acho que são 26, se não me engano, alguma coisa em torno disso. Não parece pouco, mas até que é bastante 26, né? Mas o que a gente tem visto é o seguinte, não tem capacidade disponível no mercado de resseguro para usina. O Lloyds, inclusive, recentemente soltou um paper lá recomendando os mercados do Lloyds que não subscrevessem riscos novos de usina carvão. E seguradoras. E aí, quando... Consequentemente. Os mercados que estão lá no Lloyds, hoje são todos mercados que também estão fora do Lloyds. Né? É isso que eu ia falar, que sobe muito, né, pro resseguro. E todo mundo está preocupado nesse aspecto. Todo mundo está preocupado com ESG, mas sobretudo com E, né? Então vou ficar sem seguro. Quem já tem no seu portfólio... Porque tem muita empresa da área de energia que tem um portfólio de negócios. Ele tem muita coisa a gás, tem muita... Na França, por exemplo, né? O cara tem muita coisa termoelétrica a gás, tem... Lá na França tem muita nuclear também, né? É isso que eu E o que os caras estão fazendo, estão migrando o portfólio deles. Mas isso não, o cara não... É muito investimento. O cara não consegue fazer isso do dia para noite. Imagina. Então, o que eu acho e tenho visto acontecer é que se o cara demonstra que ele está saindo do carvão para fontes renováveis ou mais limpas de energia, aquele cara que já tem uma tradição de fazer negócio... Então, esse cara consegue renovar e... Esse ano eu renovo as minhas 10, o outro ano 8, porque desativei 2... até o dia que eu não vou ter mais nenhuma no meu portfólio. Mas projeto novo, se alguém quiser construir uma usina a carvão, eu acho que ele não vai conseguir fazer o seguro de risco de engenharia. Eu acho que... Salvo, talvez, na China, na Índia, não sei. Mas mesmo se você olhar para a China hoje, eles estão investindo bastante em energia renovável. Muito. Em tecnologia e em instalação de equipamento renovável lá. Então, acho que a primeira vítima da falta de capacidade é carvão. É muito difícil hoje você conseguir um projeto novo, um novo entrante. Para quem já está aí, né? É difícil. Talvez não seja impossível. Mas sem dúvida, e faz sentido que todo mundo está preocupado com essa questão, né? Eu acho que é a primeira... E eu acho que isso deve caminhar, por exemplo, daqui a pouco para as usinas para os motores a combustão interna, né? Também, Porque eles vão ter que mudar todo é menos do que o carvão, mas é mais do que as gás, é mais do que outras, né? É mais do que hidrelétrica. Então, a próxima, provavelmente, vai ser esse tipo de combustível fóssil, diesel, né? Sobrinho, até pra gente encaminhar pro encerramento, já. Deixa eu te fazer uma... Puxa, nem vi, eu olhei o relógio, já era 9h10, eu falei, nossa, já deu 1 hora. Pois no transporte esse ano a gente sofreu muito roubo de painel solar, mas muito. Até porque se vende, enfim, em geral hoje em dia aí.
Eu acho que isso passar pro property, digamos assim, sinistro é mais difícil, porque normalmente ou já vai estar instalado, eu não sei como funciona a questão de estoque e tal, quando eles têm lá. Você enxerga algum risco hoje, né, essa migração do roubo chegar em alguma questão aí? Talvez na fase de construção, né? Quando o cara tá lá estocado para instalar. Eu não tenho notícia de que isso está acontecendo quando... Tá. Não, eu não tenho notícia que isso está acontecendo quando o equipamento está instalado na fazenda, no parque solar lá. Talvez na fase de construção, quando os painéis ainda estão lá para ser instalados em estoque, né? Que seja mais fácil de você ir lá, retirar e... Eu acho que no transporte acontece porque... Tem um monte junto ali, né? Se o cara quisesse trabalho de ter que desmontar tudo, se ele quisesse trabalhar, não ia ser ladrão. Né? Já começa por aí, Ladrão quer facilidade, né? Ele não quer... Então, ele rouba no transporte porque já tá no caminhão. Já tá ali. Ele vai lá, pega o caminhão, ele já tem um caminho para distribuir aquilo. Hoje tem uma demanda para isso, né? O cara pega esse painel e acaba vendendo para um monte de gente instalando em casa, né? Isso. Ele acaba conseguindo dar utilidade para isso, né? Mas a utilização... Por exemplo, depois que isso está no parque eólico, no parque solar lá, instalado, eu acho que se há um risco, eu não tenho notícia. Posso até dar uma pesquisada, depois eu te digo. Eu diria que se tem um risco, o risco é no estoque. Né? No estoque, no processo de montagem dessas unidades. Está lá e alguém vai lá e invade o canteiro de obras. Imagino. Aliás, como acontece, por exemplo, com um cabo em obra de linha de transmissão. O cara tem um monte de carretel lá no canteiro de obra, o cara vai lá e leva embora, né? Show. Caramba, meu, que aula, meu. Obrigado, cara. Obrigado aí por ter... Acho que é isso. Espero ter contribuído com vocês e com quem vai assistir esse negócio aí. Legal. Show. Obrigado. Prazer em conhecê-lo, né? Agora Prazer pessoalmente. É meu. Obrigado pelo convite. E... Precisando de alguma coisa, a gente tá às ordens. Me diverti aqui hoje. A gente também, com certeza. Valeu. E é isso aí, galera. Sempre lembrando, o Enxurcast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Qualquer coisa que dizemos aqui não tem nada a ver com as empresas que a gente trabalha ou que eventualmente trabalhamos. Isso aí. Combinado, gente? Não deixe de se inscrever novamente, né? O recado aí, o recado final de se inscrever no canal, deixar aquele like lá, compartilhar, se inscrever no canal de cortes, do Estúdio Cortes. Isso aí. Obrigado, sobrinho, mais uma vez. Foi um prazer inenarrável em tê-lo aqui conosco. Prazer foi meu, obrigado e até a próxima. Boa. Valeu pessoal. Até mais. Tchau.